Hoje tivemos uma visita inusitada aqui em casa e meus filhos foram os primeiros a encontrar. Pai, tem cobra aqui. É mesmo? Mas logo acalmei os meninos, né? Porque esse animalzinho não é uma cobra. Ela é a anfisbena, um réptil diferente que já foi até considerado um tipo de lagarto. Popularmente ela é conhecida como cobra cega, cobra de duas cabeças, licranço, ibijara, ubijara, entre outros nomes. Esse animalzinho vive no subsolo, cavando túneis com o crânio, né? A cabecinha dele é bem forte. Ele vive cavando os túneizinhos dele andar ali por debaixo do chão, exatamente com essa cabeça. É uma cabeça bem rígida e é adaptada para isso. Ela quase não enxerga porque os olhos dela são bem pequenininhos e ainda são cobertos por pele. Mas para compensar isso, ela sente as vibrações do solo e usa isso como auxílio, né, da visão. Provavelmente ela apareceu aqui porque se perdeu ou então porque veio atrás de comida. Ela geralmente come larvas ou insetos e pode ter sido esses fatores que a atraiu até aqui, porque esse não é o habitat natural, né? Não é nas casas, não é nas ruas, não, é no subsolo de terrenos baldios, né? E aí diversos contextos. Ela não é um animal venenoso, como muita gente, né, injustamente pensa e até mata esse animal pensando que é um animal venenoso que pode causar algum mal ao ser humano. Mas não de jeito nenhum. Já foi provado isso, diversos testes científicos, artigos, tem muito material falando a respeito desse animal, até como modo de protegê-lo também, porque muita gente mata ele pensando que ele é uma cobra e que possui, assim como as cobras, veneno, né? Mas a cobra cega, ela, né, apesar desse nome, ela não é cobra, ela não possui veneno, é um animal inofensivo ao ser humano. Os únicos seres para quem ela pode causar algum tipo de perigo são aqueles que estão na cadeia alimentar dela, né? Ou seja, os animais, os insetos dos quais ela se alimenta, que são as larvas, os cupins e outros pequenos insetos. Ao contrário do que todo mundo pensa, esse pequeno animal, na verdade, ajuda a controlar pragas do solo, ou seja, ele é benéfico ao ser humano. Então, quando você vê esse bichinho, não mata não, bote ele em algum recipiente, como a gente vai fazer com esse aqui, e leve para o habitat dele, né, que é algum terreno baldio, um local onde ele possa estar ali entrando no subsolo, né, que é o local onde ele vive, né, o habitat do animal. Ela ganhou esse nome de cobra de duas cabeças, não porque ela tenha duas cabeças de fato, mas porque a cauda e a sua cabeça ali, ela se confundem bastante, né? Olhando assim de longe, não dá para saber qual é a cabeça e qual é a cauda. Isso confunde muito os animais, né, os predadores dela. E devido a isso, ganhou esse nome aí, né? Cobra de duas cabeças. A mesma coisa é cobra cega, né? Exatamente porque ela enxerga bem pouco mesmo e os olhos dela são muito pequenos. Interessante que apesar dela possuir uma boquinha, né, a mordida dela não causa nenhum ferimento a seres humanos. No Brasil já foram registrados mais de 60 espécies da cobra cega. Mas muita gente nem conhece esse animal. E talvez por causa disso, muita gente já vai logo matando esse animalzinho tão inofensivo. A reprodução dela é por ovos, geralmente uma vez por ano. Algumas espécies colocam entre 2 e 6 ovos, já outras, como a Anfisbaena alba, podem colocar até 16. Esses animais eles não crescem muito, né? Eles crescem ali em torno de 15 centímetros a 20 e poucos centímetros, 23, 24, 25. E essa que você está vendo aí, né, de cor mais avermelhada, geralmente são as espécies mais novas, mais jovens. Quando ela vai ficando mais velha, ela vai ganhando ali uma coloração acinzentada, como essa que você está vendo nessa outra imagem. Mas é um tipo de animal que também possui variação, dependendo da região onde ela vive e até da espécie mesmo. Veja essa outra espécie de cobra cega lá no canal do Simon. Ela bem diferente ali a coloração dela, mas inofensiva da mesma forma que as demais. Eu e os meus filhos, né, capturamos ela com muito cuidado para não machucá-la, que ela é bem sensível. Olha ela ali onde está embaixo já, a gente já devolvendo à natureza. Colocamos ela em um potinho de sorvete, bem tranquilamente trouxemos para aqui, para esse terreno baldio que fica bem afastado da minha casa. Aqui é o habitat perfeito para ela. Vamos dar uma olhada? Como você pode ver ali, ela já está
se introduzindo ali no terreno. Eita, agora ela achou o canto certo. É bom que ao você ver esse animal e puder, devolva ele à natureza. Ele faz muito bem mesmo ali à humanidade, né? Controlando muitas pragas, né? Não ele é totalmente inofensivo, não faz mal a ninguém, né? E às vezes vai parar aí na sua casa por engano, né? Meramente procurando ali um alimentinho, né? Com fome, vai lá e as pessoas ao ver se assustam e matam por desconhecer quem é esse animal. Tô aí com meu filho, né? Colocando ela ou ele, sei lá, né? Aí no seu habitat natural, para que ele possa aí desenvolver a sua espécie. Obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até os próximos vídeos. Valeu!